país atravessa um período de crescimento das oportunidades. O número de empregados com carteira assinada ultrapassa os 46 milhões. Em contrapartida, aumentou significativamente o número de processos trabalhistas nos tribunais. São trabalhadores que procuram seus direitos baseados na lei. No Caminhos da Reportagem de hoje, vamos falar da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, criada em 1943 pelo presidente Getúlio Vargas e que completa 70 anos neste mês. A você, trabalhadora do nosso Brasil, que madrugou, já está aí na correria, vai tomar o ônibus, o metrô, iniciando mais um dia de trabalho. Bom dia, com muito carinho. Você que se liga na Rádio Nacional Brasília 980 AM. Mais um dia de trabalho começa para milhões de brasileiros. Bate papinho com a gente? Desculpa, papai. Você bate papinho com a gente? Uma pergunta, rápido, uma pergunta. Tá atrasado? Bom, bate papinho com a gente. Acordar às 5 horas da manhã, poder chegar no trabalho às 9. Não bastassem trens e ônibus superlotados, as horas gastas para ir e voltar do escritório, as broncas do patrão, há também a questão salarial. A maioria das vezes, tua profissão não é reconhecida, é mal remunerado. No Brasil, essa é a rotina de 46 milhões de pessoas que trabalham com carteira assinada e são registradas nas empresas. São profissionais que contribuem para a Previdência Social, contam tempo para a aposentadoria e têm direito ao FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É o popular trabalhar fichado, garantia para quem deseja ter acesso aos direitos trabalhistas. A vantagem dos 40% em caso de demissão sem justa causa, as garantias de férias, 13º salário. Qualidade pelo menor preço, aproveitem, moleza, hein? Mas há também quem está no mercado informal de trabalho. Gente que não contribui para o INSS, mas que precisa garantir o sustento da família. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2011, eles somavam 44,2 milhões de pessoas, ou 22% da população brasileira, estimada à época em 193 milhões de habitantes. São ambulantes, lavadores de carros, trabalhadores que não têm direito a férias nem ao descanso semanal remunerado. 3 em cada 4 ambulantes gostariam de ter a carteira de trabalho assinada, mas por causa da idade e da falta de escolaridade, as oportunidades desaparecem. Eu preferia trabalhar numa lanchonete, trabalhar, me fichar, sair da rua. Mas não tenho chance, já tenho 56 anos. Mas se eu achar que me ficha, eu saio da rua. Você chega numa fase da vida que não tem mais como você fichar. Entendeu? As empresas não te procuram mais. Sem registro formal, o profissional fica mais distante dos direitos trabalhistas. Você não tem férias? Não tenho férias. Descanso semanal em casa? Também não. A minha férias é no dia que eu vou no médico. Estimativas mostram que para um trabalhador formal, há um outro ganhando a vida como pode, por conta própria, patrão de si mesmo. Sou o dono. Só que também não tem férias, né? Mas também não tem férias. Acordo cedo, que é lanche, né? Acordo cedo, sai tarde daqui, só quando fecha a feira. A correr é muito corrido, correria é grande. Mas a carteira assinada ainda é o sonho de quem está desempregado. Para muitos, a realização deste sonho está nas agências do trabalhador. No Distrito Federal, por exemplo, são disponibilizadas 600 vagas por semana. A remuneração vai do salário mínimo de R$ 678 até R$ 2.000 para quem tem alguma especialização. Um salário de 700, praticamente quase todas as empresas oferecem esse salário. Só que um salário desse para viver em Brasília é um pouco difícil, né? Principalmente quem tem filhos e pagar aluguel é complicado. A outra saída é aceitar qualquer emprego. Hoje em dia a gente não pode estar escolhendo muita coisa não, mas até aparecer uma coisa melhor. Na espera pela senha, cada um tem um motivo para buscar a formalização. Vai que eu esteja fazendo um bico, vai que acontece um acidente comigo, aí eu não tenho como eu dar uma entrada no INSS. Não tem nada constando como é que eu esteja fichado, registrado em nada.
As agências do trabalhador são responsáveis por encaminhar o candidato a uma entrevista. Ela vê as vagas que está disponível, perto da minha casa, e aí vai falando qual as vagas que está disponível. Aí se eu aceitar para a carta de recomendação. Gildásio foi um dos que saiu com a carta de recomendação. É o primeiro passo para conseguir um emprego em um restaurante. Eu já trabalho como garçom, aí procurei na mesma área, né? Uma semana depois, visitamos o restaurante para onde Gildásio foi encaminhado. Você veja só a quantidade de currículo que nós temos aqui, ó, de carta de encaminhamento que veio lá da agência do trabalhador. Nós ficamos aqui com 3. Gildásio não teve sorte. Nessa batalha pelo emprego, perdeu para o seu Sebastião, um cozinheiro com experiência. Eu, no momento, estava desempregado, trabalhando, às vezes, uns bicos no fim de semana para ir se mantendo. Ele já tinha trabalhado com ele em outro restaurante? Já tinha trabalhado com ele em outros restaurantes. Abrir uma vaga de emprego, fechar outra. Uma rotina nas empresas. Em janeiro de 2013, entre admissões e desligamentos, o saldo ficou em 28.900 novos postos de trabalho em todo o Brasil. Nós temos uma taxa de desemprego baixa em relação ao resto do mundo, cerca de 5,5%, não é? Mas nós temos ainda quase a metade dos brasileiros trabalhando na informalidade, que é a situação muito precária, não é? E mesmo essa taxa de desemprego, era bom que nós mantivéssemos nesse nível, não é? Mas com essa redução na geração de emprego que ocorreu em 2012 e início de 2013, nós temos preocupação de que essa taxa comece a aumentar. Quando você está em um supermercado, você pensa, por que será que o empresário não abre mais um posto de trabalho bem no caixa ao lado? Resolveria o problema de muita gente, criaria mais um emprego, mas quanto custa, na realidade, criar mais um posto de trabalho com carteira assinada? Esse custo do funcionário, no fim de 12 meses, será de um dobro, será de mais R$1.000. Então, um funcionário que eu estou pagando como salário, como sua remuneração do trabalho, R$1.000, esse funcionário, no final, vai me custar R$2.000. É por isso que se tem empregados trabalhando na informalidade. Esse custo a que o presidente do Sindivarejista se refere são os encargos trabalhistas. Neste quesito, o Brasil lidera o ranking como um dos mais caros do mundo, à frente de outros 24 países. A pesquisa foi realizada por uma rede mundial de auditoria e contabilidade. O profissional registrado não é só o salário. Há a contribuição previdenciária, o fundo de garantia, férias, descanso semanal. Você tem que tomar muito cuidado com o que você classifica como custo e o que não classifica como custo. Se você computar o salário base e for agregando todos os encargos, todos os direitos que o trabalhador tem, vai chegar no final a um valor quase que o dobro do que o valor base. Na minha visão, pelo menos, custo é tudo aquilo que não é incorporado como salário para o trabalhador no final do mês ou no final do ano. A legislação trabalhista existe desde os anos 40. São as regras do jogo e estão reunidas na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que estabelece a relação entre patrão e empregado. A CLT teve essa finalidade. Primeiro, juntou toda a legislação que estava espalhada em diversas leis, em diversos decretos, e condensou tudo num livro. São direitos que já estavam em legislação esparsa, já estavam na Constituição de 34. A CLT é uma garantia de que o trabalhador vai ter os direitos respeitados. Às vezes o empregador não paga todo o período trabalhado. O trabalhador faz horas extras e não recebe. O trabalhador trabalha à noite e não recebe adicional noturno. Então, essas pequenas infrações geram um débito. Por isso, invariavelmente, a Justiça do Trabalho acaba achando alguma coisa a ser paga. Quando a legislação trabalhista não é cumprida, o empregado tem a quem recorrer. Em 2011, mais de 3 milhões de casos deram entrada na Justiça do Trabalho. Primeira funcionária que faz isso comigo. O que ela está pedindo? Ela está pedindo horas extras inexistentes e alegando que ficou 1 ano sem assinar a carteira dentro do trabalho. Às vezes ele pede 10 itens e recebe lá 1 item, 2. Em grande parte isso é devido a um excesso de detalhes na legislação. Quando você tem muito detalhe, você tem uma chance muito grande de ter pessoas frustradas e pessoas que vão reclamar na Justiça do Trabalho. E tem que reclamar porque o nosso sistema é assim, é todo baseado na lei. Os países modernos não são assim.
tudo é baseado na negociação, na contratação. A lei tem um papel bem menor do que tem no nosso caso. Para evitar essa dor de cabeça e que a briga chegue à justiça, o melhor é fazer um acordo. Seu Aparecido usa essa tática no seu estabelecimento. Porque nós procuramos conversar com o funcionário antes que ele saia da empresa e fazermos um acerto que satisfaça ambas as partes. Faz a conciliação. Uma conciliação. Nem sempre a solução é tão pacífica assim. Jaqueline trabalhou por 3 anos numa empresa sem ter a carteira assinada. Pelo fato de ganhar por hora, exigiam que ela batesse cartão de ponto todos os dias. Ficou fácil comprovar o vínculo empregatício. Que eu tinha os mesmos deveres de quem tinha carteira assinada, mas não tinha os mesmos direitos. Né? Tudo isso conta, hora para entrar e hora para sair, ponto eletrônico, a presença de um chefe. Tudo isso caracteriza o vínculo empregatício. E eu não tinha os direitos que eles tinham, que era férias, 13º. Jaqueline teve sorte. Em pouco tempo ganhou a causa. Na primeira audiência não teve acordo. Daí nós fomos para uma segunda audiência. Nessa segunda audiência eu levei 2 testemunhas que trabalharam comigo na empresa. O juiz, na hora, pegou todos os meus recibos de pagamento, fez um cálculo médio de salário, um cálculo médio. Em cima dessa média, ele calculou as horas, né? Calculou o 13º, as férias e o FGTS. Mas nem sempre é assim. Às vezes, demora anos até os tribunais julgarem os processos. Está há quanto tempo na justiça teu caso? Já tá, vai fazer 2 anos agora. Tem solução de resolver? Diz o meu advogado que sim, né? Mas eu não sei, vamos esperar. O dinheiro vai ficar para teus filhos? Talvez. Resolveu tudo, não? Não, ficou para uma próxima. Tem que voltar. Vamos ter que voltar em junho. É sempre assim a justiça do trabalho ou ela é mais rápida? Não, infelizmente é sempre assim, tanto em São Paulo quanto aqui. No caso de Brasília, onde nós temos uma das justiças do trabalho mais céleres do país, é possível que um processo seja iniciado, julgado e até executado dentro de 1 ano. Agora, existem lugares do país onde isso demora mais tempo. Quem recorre à Justiça do Trabalho não precisa gastar dinheiro com os custos iniciais do processo. Os honorários na Justiça do Trabalho, tradicionalmente, eles são condicionados ao êxito, ou seja, o advogado contrata, eu terei X% do que você ganhar no processo. Então, ele está condicionado ao ganho da causa, seja através do acordo, seja através da sentença final. É um dos setores mais aquecidos da economia. A construção civil não para. As obras estão por todas as cidades. São pedreiros, eletricistas, ferreiros, armadores, gente que coloca um prédio em pé, mas que também sofre quando os direitos trabalhistas mais básicos são descumpridos pelas construtoras. Nós temos aí vários casos de denúncias, né? Os mais comuns são com relação a atrasos de salários, com relação aos depósitos do FGTS que não são feitos regularmente. Temos aí denúncias com relação à carteira de trabalho que são retidas, não são devolvidas dentro dos prazos estipulados pela lei. Nossa equipe chegou ao Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Distrito Federal justamente no dia em que 150 operários demitidos esperavam a homologação da rescisão para receber seus direitos. Todo mundo aqui com os contratos de rescisão, de carteira para ser dado baixa e até agora estamos aguardando e nada. Já tinha gente lá de 3 anos, tinha 2 meses de FGTS. Teme tomar um calote? Temos, porque já houve conversa lá de que a firma ia registrar falência, essas coisas, né? Então o meu temor é esse mesmo, de tomar um calote. Não só eu, como todos aqui, né? Tem muitas empresas que não têm uma idoneidade financeira, ela faz um acordo verbal com o trabalhador, você vai trabalhar por tarefa, por produção, e às vezes ao final dessa tarefa, dessa produção, não honra com esses trabalhadores. Estrela brasileira no céu azul, iluminando de norte a sul. É o que dizia a letra da propaganda da Varig, mas a companhia, fundada em 1927, foi atingida por uma crise financeira. Em 2010, fechou as portas no rastro das falências de várias empresas aéreas, como a VASP e a Transbrasil.
O fim da Varig deixou 9 mil pessoas sem emprego, sem receber benefícios e sem o prometido fundo de aposentadoria. Os encargos trabalhistas ficaram praticamente a ver navios. O dissídio, que ficou também pendente, como também o fundo de garantia, que não foram depositados corretamente. Depois de 22 anos trabalhando na Varig, José Gomes teve que recomeçar. Hoje é dono de uma agência de turismo. Vender passagens aéreas é a sua especialidade. Com o conhecimento que você adquire, você monta uma empresa voltada para o mesmo segmento de turismo brasileiro. Apoiado na CLT em 2007, o Sindicato Nacional dos Aeroviários entrou com uma ação coletiva na Justiça do Trabalho contra a Varig. Hoje o processo aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal. São milhares de ações movidas contra a empresa por conta da sua falência, sem que ela tenha pago sequer a homologação aos seus trabalhadores. Eu diria que teve pessoas que começaram a passar fome, que tiveram que arrumar um trabalho, pegar qualquer coisa, virar camelô. Muitos aeroviários viraram taxista, até aeronauta, comissário, para sobreviverem. Em 2007, deu entrada na Justiça a maior ação trabalhista do país. Os ex-funcionários de uma fábrica de venenos em Paulínia buscavam uma indenização da Shell e da BASF. Tive cirurgia do pulmão, cirurgia da próstata. Por causa da minha correria contra a minha saúde, eu não precisei fazer quimioterapia. Mas se eu tivesse bobeado, talvez eu não estaria aqui hoje conversando com você. O caso foi até a instância máxima, o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. A Shell e a BASF, que administraram o parque industrial fechado em 2002, alegavam desconhecer a contaminação e que forneciam equipamentos de proteção aos empregados. O senhor manuseava realmente com pesticidas, com venenos, e eles diziam que não tinha risco algum de contaminação? A linguagem lá dentro da empresa, que o nosso grau de exposição era seguro, Só que não tinha um monitoramento adequado da nossa exposição. Eu acredito que isso já era proposital, porque se tivesse um monitoramento adequado desde o início, talvez hoje a gente não teria tantas mortes, porque o sistema de proteção coletivo, ele foi cheio de falhas lá dentro, Hoje a gente chega a isso com muita clareza, com muita propriedade. Em abril deste ano, os 1.068 trabalhadores de Paulínia aceitaram fazer um acordo para encerrar a ação. R$20 mil por ano trabalhado para cada empregado que se expôs à contaminação, além de plano de saúde vitalício para os funcionários e familiares. O acordo, no valor de aproximadamente R$400 milhões, foi homologado pelo Tribunal Superior do Trabalho no dia 8 de abril. Parte do dinheiro vai ser destinado a instituições indicadas pelo Ministério Público que fazem pesquisa e tratamento de trabalhadores vítimas de contaminação decorrentes de desastres ambientais. Para os trabalhadores significa uma afirmação, um reconhecimento de direito. Mas veja só, não só direitos individuais, mas direitos coletivos. Tanto assim que a sociedade vai ter compensação em decorrência desse enorme prejuízo, danos morais, físicos e até de vida que os trabalhadores tiveram. E nós saímos com esse acordo de hoje com uma sociedade muito mais civilizada, principalmente porque esse acordo rompe paradigmas e fica escrito e claro o fim do nexo causal. Uma forma que as empresas têm de ficar discutindo pelo fim da vida do trabalhador, quem é que contaminou. E neste acordo não tem nexo causal, isso é uma vitória muito grande e uma conquista. E mostra que o Brasil não tolera mais empresas que produzem poluindo, destruindo a vida. Essa é a grande conquista, gente. Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro. Praticamente cada estado brasileiro tem uma rua ou uma avenida que homenageia o presidente Getúlio Vargas.
Afinal, ele foi o governante que mais editou leis trabalhistas. Graças a ele, os trabalhadores passaram a ter direito a férias, a pensão, a aposentadoria, a jornada de trabalho de 8 horas diárias. No próximo bloco, vamos voltar no tempo. Vamos até um período que ficou conhecido como Era Vargas. Era um outro Brasil. O país do início da década de 40 tinha 41 milhões de habitantes, mas apenas 13 milhões viviam nas grandes cidades. As emissoras de rádio informavam para essa população urbana os contornos da Segunda Guerra Mundial e traziam os atos do presidente da República na obrigatória Hora do Brasil. O Departamento de Imprensa e Propaganda vai transmitir a Hora do Brasil deste dia 7 de setembro. De 1930 a 1945, o país foi governado pelo mesmo presidente, um gaúcho baixinho que quase sempre aparecia nas fotos com um charuto entre os dedos e um sorriso nos lábios. Getúlio Vargas era extremamente popular. Por que Getúlio deixou uma marca tão forte na história brasileira? E uma marca sempre ligada ao desenvolvimento, ao nacionalismo e ao trabalhismo, aos trabalhadores. Ele foi o presidente que teve mais tempo de governo na história de todos os presidentes brasileiros. Para os padrões da época dele, ele foi um grande realizador. Realizador, mas polêmico. Desde a implantação do Estado Novo em 1937, Getúlio governou sem o Congresso, sem partidos políticos, com rígida censura e muita propaganda para alardear os feitos de sua administração. O Estado Novo é um momento da chamada Era Vargas, em que o presidente Getúlio assume como chefe de um Estado forte, intervencionista, centralizador, ditatorial. É claro que ele não se intitula como ditador, os ditadores geralmente não gostam desse título, ele é o chefe do Estado Novo e nessa qualidade, inclusive, ele é reconhecido e nomeado. A história de Vargas está neste memorial instalado em 2004 no subsolo de uma praça no bairro da Glória, no Rio de Janeiro. Aqui estão fotos, vídeos e charges que mostram o ex-presidente como um empreendedor, um político que soube desenvolver o país e, ao mesmo tempo, olhar pelas classes trabalhadoras. Era chamado de o pai dos pobres. O Vargas ele é venerado, né, por essa população que ficou, né, vamos dizer assim, até esse período da história, muito à mercê dessas relações equivocadas e arbitrárias, né, tanto da relação do trabalho quanto da relação de cidadania. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, é considerada uma das principais obras deixadas por Vargas. Conta a história que, ao assumir o poder em 1930, Getúlio já olhava para a classe operária pensando no futuro. Tanto que, no mesmo ano, criou um ministério que ainda não existia, do Trabalho, Indústria e Comércio. A partir de 1930, na Era Vargas, aqui foi instituído o Ministério do Trabalho. Não existia antes o Ministério do Trabalho? Não existia, um Ministério específico para as relações do trabalho. No Centro de Referência do Trabalhador em Brasília, os painéis contam a história do trabalho no Brasil. Em destaque, os móveis do gabinete do ministro, a pasta, o telefone e outra inovação daqueles anos. Um exemplar da carteira de trabalho adotada em 1932. Essa ideia da carteira de trabalho, ela deixou uma marca importantíssima no imaginário do povo brasileiro de que Getúlio Vargas foi quem deu dignidade ao trabalho. Esse exemplar de carteira de trabalho tem 74 anos. Foi emitido em 1939 em nome de João Pereira.
Aos 99 anos, ainda trabalha. Aposentado em 1968, seu João voltou ativo em 1974 e pode ser visto todos os dias na portaria executiva do Ministério da Justiça em Brasília. Ele diz que não gosta de ficar em casa. Isso aqui eu ganho muito pouquinho, mas ficar em casa, Carlos, é um suplício de uma saudade. Mesmo que tu goste de livro, mesmo que tu goste disso, depois aqueles dias começam a ficarem longos. Há quem diga que seu João é o trabalhador mais antigo do Brasil. E o senhor trabalha desde quantos anos? Eu desde 10 anos. Desde 10 anos? É, meu tio me levou e botou para trabalhar com ele lá na marcenaria. Lá em Sergipe? Lá em Sergipe, em Propriá. Da marcenaria em Propriá para o Exército. E daí, não parou mais. Depois o senhor foi para onde? Foi ser motorista de quem? Do Coronel Viriato Vargas. Viriato Vargas era? Irmão do Getúlio. Enquanto seu João Pereira teve a ajuda direta da família Vargas, milhões de brasileiros foram beneficiados na forma da lei, fosse com salário mínimo ou com a instalação da Justiça do Trabalho. Inovações patrocinadas pelo governo do presidente Vargas. Ele veio editando leis desde que ele tomou posse em 1930. Durante 13 anos foram sendo elaboradas várias leis, que depois foram compiladas, reunidas na CLT. De 38 a 44, que 45 as coisas mudam, esse período é um período muito importante para a construção dessa narrativa que se incorpora à memória nacional, de que deve-se a Getúlio a feitura de um conjunto legislativo tão significativo na área social. Neste prédio, no centro do Rio, funciona hoje o Tribunal Regional do Trabalho. Antes da mudança da capital para Brasília, este era o endereço do Ministério do Trabalho. Na entrada, um busto dourado mostra bem quem era o chefe da nação naquela época. Nos andares superiores, salões preservados guardam a decoração dos anos 40. Esse aqui é o Salão Nobre, no 8º andar do Ministério do Trabalho. Aqui é a mesa histórica, que foi uma mesa que o Getúlio Vargas assinou a consolidação da lei do trabalho. Então foi aqui, 1º de maio de 43, a assinatura é aqui. A assinatura é aqui. Os jornais de época mostram que mais de 100 mil pessoas foram à esplanada do Castelo para ouvir o discurso de Vargas aos trabalhadores naquele 1º de maio, há 70 anos. O 1º de maio, a partir de 38, ele vai ser comemorado tanto aqui no Ministério do Trabalho, aqui na esplanada do Castelo, como também depois no estádio de São Januário. Ao longo dos anos, enquanto Estado Novo, ele vai sendo comemorado cada ano com um tipo de anúncio que beneficiasse as classes trabalhadoras. Uma comissão liderada pelo ministro do Trabalho pernambucano Alexandre Marcondes Filho ficou encarregada de elaborar a CLT. O decreto-lei assinado por Getúlio oficializando a nova lei foi publicado no Diário Oficial em 9 de agosto de 1943, mas só entrou em vigor em 10 de novembro do mesmo ano, dia da criação do Estado Novo. Dizem que a consolidação das leis do trabalho foi inspirada na Carta de Lavoro do governo de Benito Mussolini na Itália, mas historiadores e juristas discordam dessa versão. Essa é, de um lado, uma forma muito simplista de ver a consolidação das leis do trabalho no Brasil. E de outra, é uma forma que foi muito utilizada pela oposição a Vargas. Por que dizer isto é, evidentemente, acusar Vargas de fascista. Ela reflete, mas reflete numa parte pequena do texto a Carta do Lavoro, apenas na parte do direito coletivo. Erradamente, muita gente diz que a CLT é uma cópia fascista. Não é verdade. Esta placa na Tribuna de Honra de São Januário, estádio do Vasco da Gama, seria a prova de que a CLT foi anunciada ali, local que muitas vezes foi palco das cerimônias de 1º de maio comandadas por Getúlio. O exemplo mais cristalino dessa utilização se deu em 1943. Agora nós completamos 70 anos da promulgação da consolidação das leis do trabalho, da CLT,
E ela foi anunciada ao povo brasileiro aqui, dessa tribuna de honra. São Januário, de fato, abrigou as festas de 1º de maio em 1940, 1941, 1942 e 1945. Eram eventos gigantescos, que serviam para aproximar Vargas dos trabalhadores. Assim como as pessoas iam assistir às partidas de futebol, cada vez mais imbuídas do espírito de participantes do jogo, elas também iam para o campo do Vasco da Gama, imbuídas do seu lugar de sujeitos da história, no caso de uma história do mundo do trabalho, em que eles tinham um papel proeminente, como lhes era dito pelo próprio presidente da República. Futebol e samba, um binômio brasileiro bem aproveitado pelo Estado Novo. Quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bom de São Januário, leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Numa época em que o governo adotou como política exaltar o trabalhador, uma opção era influenciar os compositores. O objetivo era tê-los como aliados do Estado Novo. E o malandro sempre foi exaltado pelo compositor popular, porque ele, compositor popular, sempre foi malandro. Por exemplo, o Wilson Batista, que foi um malandro célebre, um malandro clássico. Em 1940, o Wilson Batista muda radicalmente como compositor popular, esperto que ele era. Então, quem trabalha que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O Bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Ele declara-se amante do trabalho, o que não era uma verdade. Ele nunca foi do trabalho. Mas ele precisava fazer a média com o governo. Ah, com certeza. Brasil, meu Brasil brasileiro. Por que não o grande compositor da época, que era Ari Barroso, não fazer também a sua contribuição ao país? Da morena cestrosa e olhar indiscreto. A ode ao Brasil, a ode ao trabalho, a ode à superpopulação. O Brasil verde que dá para o mundo se admira. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Mesmo com a ajuda dos sambistas e o apoio da classe trabalhadora, Getúlio foi deposto da presidência em outubro de 1945, mas voltaria ao poder, ganhando as eleições de 1950. O jingle da campanha se tornou o maior sucesso do Carnaval de 1951. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Apesar do apoio popular, o segundo governo Vargas não foi tranquilo. Imensas pressões impediram o presidente de concluir o mandato de 5 anos. Getúlio deu fim à vida com um tiro no peito em agosto de 1954, nas dependências do Palácio do Catete. Terminava de forma trágica a era Vargas. A imagem do presidente popular, que falava diretamente aos trabalhadores do Brasil, ficou marcada na história do país. A partir de Vargas, a gente tem um modelo de presidente. Esse modelo, em grande parte, ele também ainda é vigente. Depois de Getúlio Vargas, o Brasil teve outros 15 presidentes, mas a legislação trabalhista continuou praticamente a mesma. Alguns artigos foram revogados, outros tiveram nova redação, mas o que mudou mesmo foi a relação empregado-empregador. Hoje o país tem mais empreendedores, trabalhadores autônomos
E muitas empresas oferecem mais benefícios do que prevê a lei. É o que você vai ver no próximo bloco. Uma pessoa, quando chega aos 70 anos, ou está aposentada ou se preparando para deixar de trabalhar. Com a CLT isso não aconteceu. Ao longo de 7 décadas, desde que foi criada em 1943, a CLT passou por várias plásticas, mas nada indica de que esteja próxima da aposentadoria. Muito pelo contrário. Com o passar dos anos, a legislação trabalhista tende a acompanhar as mudanças na relação entre patrão e empregado. Foi o que aconteceu no início de abril deste ano com a aprovação pelo Congresso Nacional da proposta de emenda constitucional que estendeu aos empregados domésticos os mesmos direitos do trabalhador urbano e rural. Agora está na CLT. A PEC das domésticas foi um resgate, né, de uma dívida que o Brasil tem com os trabalhadores domésticos. E olha que são 7.200.000 trabalhadores domésticos. Entre as 16 alterações introduzidas pela chamada PEC das domésticas estão a jornada de trabalho de 8 horas, salário mínimo, hora extra, adicional noturno, férias, licença maternidade e paternidade, 13º salário e FGTS. Eu acredito que o impacto não seja alto no meu orçamento, não, porque eu já pago salário normal, já pago todos os direitos trabalhistas. O que vai acrescentar seria a questão do fundo de garantia, que ainda não está regulamentado. O governo está estudando uma forma de unificar esse recolhimento do INSS com o fundo de garantia. Então eu estou acompanhando para ver como é que eu vou proceder. Na casa de Shirlene não há como imaginar o dia a dia sem o trabalho de Dona Hilda. Uma relação que já ultrapassou as fronteiras de patroa e empregada. Eu me sinto como seja da família, porque dizem que eu sou da família, então me sinto como seja da família. Se a senhora tem carteira de trabalho? Tenho. Carteira de trabalho assinada? Assinada. Tenho férias, seu 13º. Nesta relação profissional, mas com forte vínculo familiar, as mudanças na CLT deram mais garantias às empregadas domésticas ao definir regras que antes ficavam a critério dos patrões. Desde a época que eu a contratei, sempre foi estipulado, olha, quando eu precisar de você no final de semana, você vem e a gente acerta. Isso aí seria uma coisa por fora. Até então, eu não sabia exatamente como proceder. Com essa lei, eu vou saber lidar com essa situação para poder não cometer nenhuma injustiça. Aprovadas pelo Congresso Nacional em abril deste ano, as alterações introduzidas na CLT pela proposta de emenda constitucional conhecida como PEC das domésticas mudaram a relação destes trabalhadores com os patrões. Agora, os empregados domésticos têm direitos a benefícios como pensão, aposentadoria e auxílio financeiro em caso de acidente de trabalho ou incapacidade temporária. Existe uma legislação que vem junto com essa, que é a previdenciária, que é absolutamente decisiva para a vida do trabalhador. Ou seja, ele saber que, se ele ficar doente, ele vai receber uma remuneração. De ele saber que, quando ele ficar velho e não puder mais trabalhar, ele vai ter uma aposentadoria. A partir do governo Vargas, cada categoria passou a ter o próprio Instituto de Pensões e Aposentadorias. Em 1966, todos foram absorvidos pelo antigo INPS, o atual INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, organismo responsável pela concessão de mais de 5 milhões de benefícios por ano, como a aposentadoria por invalidez. Do universo de segurados que são aposentados pela Previdência Social, 18% são por invalidez. Nós consideramos um padrão alto. Alguns países que têm políticas de reabilitação profissional têm por volta de 8%, 8 a 10%. A invalidez é o pior que pode acontecer na vida de um trabalhador, ele não poder mais trabalhar, porque é incapacidade total e permanente para toda e qualquer função. Os sonhos de Damião eram os mesmos de qualquer brasileiro que trabalha. Chegar ao fim do mês com as contas em dia. Mas desde que sofreu um acidente de moto,
quando trabalhava de vendedor em uma torrefação de café, não parou de visitar médicos e perícias e reclama do tratamento que recebe da Previdência Social. INSS não funciona. Para mim não funciona. Você pode achar ruim falar, entendeu? Mas eu vou continuar sempre falando. Pode falar. Porque eu não preciso desse para viver, não. Eu preciso de minha saúde. A empresa em que trabalhava quando se acidentou ainda paga o plano de saúde, mas Damião perdeu o auxílio-doença assim que os peritos do INSS o declararam apto para voltar ao trabalho. Ele não se conforma em ficar parado. Meu plano nunca foi ficar em INSS, foi trabalhar. Seu Damião já está há 4 anos sem poder exercer a profissão de vendedor. Um grande problema que a gente tem na perícia é que a perícia ela avalia a incapacidade, ela não coloca quais são as potencialidades, quais são as competências das pessoas. E quando a gente fala em reabilitação, nós não falamos em incapacidade, a gente fala exatamente nas competências. Ela é competente para quê? Para fazer o quê? Ao contrário de seu Damião, tem gente que não quer trabalhar fichado. São pessoas que desejam ir além, deixar de ser empregado, ser patrão. Quando eu venho neste bar e preciso falar com o dono, é com o Roberto que eu me dirijo, não é isso? Mas alguns anos atrás, se eu precisasse chamar um garçom, poderia ser atendido pelo mesmo Roberto, que trabalhou aqui durante alguns anos. Como é que se deu essa virada na tua vida? Certo. Eu trabalhei aqui em 92 como garçom. Trabalhei 2 anos como garçom. E aí saí da empresa, né? A empresa foi vendida, o bar na época foi vendido. E eu estava trabalhando já em outra empresa. O atual dono estava tendo problema com a administração, que ele não era do ramo. Aí me convidou para trabalhar com ele ou para ser sócio. Você virou sócio? Aí eu virei sócio. Aí entrei como sócio, trabalhei alguns meses como sócio. A sociedade não deu certo, eu comprei também a parte dele, me tornei o dono do bar e essa história já tem 18 anos. Com trabalho e organização, o bar cresceu. Hoje é o maior da cidade, conta com 60 funcionários. O que é mais difícil, ser garçom ou gerenciar o bar inteiro? Gerenciar o bar inteiro é muito difícil. Requer muito empenho, muita vontade, muito querer. A experiência dos tempos de garçom ajuda Roberto no trato e na administração dos empregados. Geralmente o nosso funcionário fica na empresa, em média, 5 anos. O funcionário é fiel? Fiel. O funcionário nosso é parceiro. É certinho com a gente, entendeu? Em todos os sentidos. Certo questão financeiramente, é certo a questão de ser uma pessoa humana também, entendeu? Aqui dia 1º é dia 1º. Dia 1º é dia 1º, até antes. Depende do dia. Se o dia 1º cair no sábado, é antes. A segurança de um salário certinho no fim do mês e as garantias da CLT não seduziram o jovem Caio. Corretor de seguros, ele não tem escritório próprio, nem uma jornada de trabalho fixa. Trabalha em qualquer lugar onde tenha rede de internet. Eu frequento muito um café na minha cidade. Às vezes estou no cliente, uso a mesa do cliente ali, entendeu? Estou almoçando com o cliente, estou atendendo ele, ligo o computador e começo a tratar com ele sobre os negócios. De acordo com o levantamento da Receita Federal, em todo o país são mais de 2.800.000 empreendedores individuais, 685.000 só no estado de São Paulo. Como optou por não ter um emprego com carteira assinada, Caio pode ser encontrado em bares como este, trabalhando. Ao celular, está sempre pronto para atender a clientela e dar a receita. Para ficar no mercado, quem trabalha por conta própria precisa de disposição e muita disciplina. A própria demanda dos clientes existentes, eles te obrigam a levantar da cama e cuidar deles. Porque se você não atender um cliente que está te demandando, que está querendo resolver um problema num negócio que você ofereceu, você vai perder esse cliente. Ninguém quer perder cliente. Disciplina que os funcionários desta multinacional do setor de tecnologia também precisam ter para não cair na tentação de trocar as tarefas do dia a dia por horas de lazer no tênis de mesa, na sinuca, no simulador ou se deliciando com as guloseimas disponíveis gratuitamente.
Localizada no centro de São Paulo, a empresa criou instalações nada convencionais para um ambiente de trabalho. É um ambiente humano, digamos, né? Você não precisa, para ser sério, para trabalhar, fazer suas tarefas, você não precisa ter um ambiente ali super burocrático. Diferente na decoração despojada, a empresa também surpreende na hora de contratar. Eu fui contratada, eu estava grávida. Minha gravidez foi super bem-vinda, em nenhum momento foi uma questão. Tive uma licença maternidade de 6 meses, então eu cheguei, fiquei um tempo, já logo saí para a licença, tive todo o apoio. E o que dizer de trabalhar num escritório sem necessidade de terno e gravata? A empresa apostou que dando mais liberdade aos empregados pode estimular a criatividade. A gente brinca que a gente é super mimado aqui dentro, né? Tem comida à vontade, tem tudo, mas, como eu falei, a cobrança e o trabalho que eu faço aqui é muito maior do que eu já fiz. Eu nunca trabalhei tanto assim, mas eu trabalho de uma maneira tão relaxada que você nem sente o dia passar. É o emprego dos teus sonhos? É o emprego dos meus sonhos. Mas as facilidades vão além de ambientes de trabalho descontraídos. O Google investe também na qualidade de vida dos seus funcionários e oferece benefícios que extrapolam os previstos na CLT. A gente tem um diferencial que é super bem visto, é a licença paternidade. A gente dá 4 semanas para os pais dos recém-nascidos, para que eles tenham a oportunidade de usufruir desse momento, com não só a mãe, mas o pai. A gente ampliou a licença maternidade para 6 meses. A gente tem auxílio para estudo, quem quer fazer um curso, quem quer fazer uma pós-graduação, a gente dá um apoio, pode ser inclusive no exterior. Para este especialista em psicologia do trabalho, além de lazer, os funcionários precisam de incentivos mais concretos. O que nós estamos vivenciando hoje, por exemplo, no tema da qualidade de vida no trabalho, as organizações têm oferecido para os seus empregados, funcionários, um cardápio de atividades do tipo anti-estresse, né? Que vai desde yoga laboral, tai chi chuan, às vezes ginástica laboral, numa perspectiva mais equivocada, né? E isso, na verdade, não altera as questões de fundo, ou seja, as fontes, as raízes do mal-estar no trabalho, relativas às condições, a organização do trabalho, as relações socioprofissionais, a possibilidade de reconhecimento e crescimento profissional, isso permanece intocável. Programas de qualidade de vida no trabalho, para valer, precisa atuar nas fontes primeiras do mal-estar no trabalho e investir na gestão participativa. Ela é o caminho mais seguro, tá certo? Para que a gente tenha organizações mais humanizadas, um trabalho que seja mais sinônimo de felicidade. Apesar de não estar previsto na CLT, algumas empresas estimulam a permanência no emprego, premiando o funcionário. É o que acontece neste laboratório de análises clínicas em Brasília. Rita de Assis ganhou um carro 0 km ao completar 20 anos no emprego. Poxa, são 20 anos de dedicação, são 20 anos que você sai de casa, são 20 anos que você deixa filho doente, com empregada, com mãe. E sabe, de repente você olhar ali e fala assim, poxa, hoje eu estou sendo recompensada por tudo aquilo. Porque na verdade a gente não vê muito isso em outras empresas. Para a Rita, ganhar o carro foi fácil. Difícil é aprender a dirigir. O carro está em casa, eu ainda estou tirando a carteira. O pessoal olha para mim e fala assim, mas você vai tirar rápido, você é calma. A aparência se engana. Aí você veio de carro hoje? Não, vim de carro, vim de ônibus. A empresa de análises clínicas atua em 6 estados e no Distrito Federal e tem 1.600 funcionários. Há 7 anos, ela é considerada um dos melhores lugares para se trabalhar no Brasil. Tantos são os benefícios oferecidos aos seus empregados, aqui chamados de colaboradores. A empresa divulga as metas que devem ser alcançadas e os funcionários todo mês têm acesso a esses resultados dessas metas. E aí 2 vezes no ano, na verdade, a gente recebe uma participação nos lucros da empresa. Isso está variando em torno de 1,5 a 2 salários por ano a mais por participação nos lucros. A iniciativa das grandes empresas de ir além do que está escrito na CLT tem incentivado a necessidade da reformulação das leis trabalhistas. A Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, está sugerindo um pacote com 101 propostas de mudanças. O empregado hoje ele tem condição,
seja porque os sindicatos são mais fortes, seja porque ele é ciente dos seus direitos e tem condições de discutir com o seu empregador o que é mais favorável a ele e ao seu empregador para atender a sua demanda. E então, não há por que hoje estar preso a leis que são anacrônicas e foram criadas dentro de um sistema paternalista que buscava atender a um empregado que estava à mercê de um sistema que ele não podia influenciar. A discussão em torno das mudanças não tem afetado a credibilidade da CLT, tanto que, mesmo aos 70 anos, ela ainda é considerada necessária pelos trabalhadores e continua em alta no meio jurídico. Se alguns anos atrás a CLT era um empecilho, a CLT que atrapalhava, a CLT que impedia um aumento do emprego formal, como é que hoje a CLT está aí e os empregos estão aumentando e está todo mundo feliz? Na essência, eu não considero que a CLT precise de reforma. Foi uma conquista muito grande e, na minha opinião, ela está bem jovem e atualizada. Quem trabalha é que tem razão. Talvez nem o presidente Vargas pudesse imaginar que 70 anos depois a CLT continuaria em vigor, gerando polêmica e norteando a relação entre patrões e empregados. Antigamente eu não tinha juízo, mas hoje eu penso melhor no futuro. Vejam vocês, sou feliz, vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém. Passe bem, quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um operário, sou eu quem vou trabalhar. O bonde São Januário leva mais um operário, sou eu quem vou trabalhar.